Esse testemunho, tem certeza que vai impactar a sua vida como impactou a vida dela. Marli, com vontade, querida. Obrigada, pastor. Boa noite. Meu nome é Marli, como o pastor já falou, né? Eu faço parte da igreja, primeira igreja batista nacional de Patinga. E eu tenho 47 anos, mas eu só tenho 12 anos de vida em liberdade. E eu vou partilhar com vocês um pouco da minha vida. E eu nasci numa cidade interior, tive uma infância muito tranquila, meus pais eram pessoas muito equilibradas, fui criada num contexto cristão, amável, carinhoso, portanto eu não tinha a menor razão para ir para o caminho que eu fui. Quando eu tinha 12 anos, logo depois de sair da igreja, nós frequentávamos a missa todos os domingos, e ao sair da missa um dia, junto com o grupo de jovens que eu participava, a gente tinha um grupo de pré-adolescentes, nós saímos da missa e experimentei pela primeira vez bebida. Todos nós ali bebemos do grupinho de jovens, né? Esse ano mesmo nós mudamos para Ipatinga e vim para cá e arrumei amigos e continuei bebendo, experimentando aqui e ali, mas tudo ainda estava sob controle, porque quando você é novo, você tem domínio sobre o seu corpo, você tem resistência. Mais tarde, quando eu fiz 15 anos, eu experimentei pela primeira vez maconha. Ninguém nunca me ofereceu. Muito interessante, porque eu sempre fui muito curiosa, eu fui atraída pela curiosidade. Eu ganhei um dinheiro de presente de um cunhado, né, de aniversário de 15 anos, e eu vigiava os meninos fumando maconha na escola, e eu fui até eles pedir para comprar, pedir para ensinar a fumar, e comecei a fumar. Gostei, né, daquilo e comecei a fumar. Não tinha noção do perigo, do que me aguardava pela frente. Logo depois fui experimentando outras drogas, porque a Bíblia fala que abismo atrai abismo. E isso é uma verdade. Ela vai se cumprir na sua vida se você entrar por esse caminho. E eu fui experimentando outras drogas, mais pesadas, drogas químicas, tipo remédio, né, comprimido, xarope, que naquela época era o que se usava. E misturado com bebidas causava euforia. E de uma menina equilibrada, que eu era até os meus 12 anos, uma criança amável, obediente à minha mãe, eu passei a ser uma criança, uma jovem rebelde, mentirosa, irresponsável. Eu comecei a ter problemas na escola, matava a aula, e fui aos poucos perdendo o meu caráter, aquela formação que eu tinha, tão bem feita, né? Que eu tive uma educação muito, muito boa, de exemplos maternos. Mas ainda tinha muita coisa para acontecer comigo, porque, como eu disse, abismo atrás do abismo. Aquele caminho que eu estava não poderia me levar a lugar nenhum, senão aquele que eu fui parar mesmo. E aos 21 anos eu fui mais fundo e experimentei cocaína. E aí estava feito o cerco na minha vida, né? Não sei se você sabe, mas a cocaína é uma droga cara. E uma droga com poder de destruição muito grande. Ela influencia o seu cérebro. Ela tem um poder de envolver, de deixar dependente, né? Porque ela tem a questão química mesmo, que é fato, né? E eu fui piorando cada vez mais, eu fui ficando cada vez mais dependente e o meu caráter cada vez mais, né, foi se desfazendo. Eu fui ficando uma pessoa triste, uma jovem desequilibrada, né, nervosa, e cada vez mais mentindo e saindo para as ruas, voltando outro dia e deixando os meus pais muito preocupados com isso. Mas olha bem, todo homem, na verdade, quando ele envereda por esse caminho, é que no fundo, ele tem um vazio muito grande dentro de si. Há um vazio dentro de cada um que só pode ser preenchido por Jesus. E eu não sabia, não que eu não procurasse, eu procurava sim, mas nas drogas, no caminho errado. E eu também gostava muito de ler filosofias orientais, não sei se alguns já leu, o Lubizang Rinpoche, que são monges do Tibete, de alguma maneira procurando uma razão para preencher aquele meu vazio. Mas nada passava de ilusão. E tinha um escritor que eu amava muito, eu gostava, me identificava com ele, que chama Khalil Gibran, e ele escreveu um livro que chama O Profeta. E esse livro me falava muito, eu por diversas vezes lia e relia. Um certo dia,
com um amigo, já era de madrugada, a gente já tinha passado a noite inteira bebendo, já estava quase terminando o litro de vodka, usado cocaína numa quantidade que era suficiente para matar e que para dar uma overdose, quase 18 gramas. Não morri porque era propósito de Deus. E eu comentando com esse amigo sobre esse livro, por que ele me interessava tanto? Ele disse, olha, esse escritor nada mais fez do que copiar o que está escrito na Bíblia, no Sermão da Montanha. Eu perguntei, o que é Sermão da Montanha? Eu não sabia. Ele falou, olha, é uma parte que está escrita na Bíblia, no Evangelho de Mateus. E imediatamente ele foi na estante, pegou uma Bíblia e me entregou. Uma Bíblia preta, maior um pouquinho do que essa. E eu falei, não, essa coisa de crente eu não quero, porque eu já tinha uma tradição religiosa que me pedia de estar aberta àquela novidade. Mas, como Deus é amoroso, estava no controle, ele insistiu, leva isso para casa, ele também era viciado, estava doido, mas ele tinha conhecimento literal da Bíblia. Não tinha experiência com Deus, mas ele era um jovem muito inteligente e culto, ele conhecia. E eu levei aquilo para casa, no outro dia de manhã comecei a ler. Fui lendo no ponto que ele marcou ali no Sermão da Montanha, porque eu nem sabia manusear a Bíblia. E a cada fala que era Jesus que falava, mais tarde que eu fui poder identificar aqueles versículos, eles flutuavam diante dos meus olhos, como se fosse uma visão. E aquelas palavras foram entrando no meu coração, foram entrando. E aí eu comecei a ler a Bíblia e comentava com o outro, olha, larga isso, você vai ficar doido, você vai ficar perturbada. E às vezes eu saía, ficava no boteco, bebendo, cheirando, usando drogas, fumava maconha, cheirava cocaína, bebia, ficava até a tarde no outro dia. E falando sobre aquilo, o pessoal falou, você está ficando doida, você larga isso para um lado. Mas na verdade era Deus que estava trabalhando na minha vida. E eu comecei a me interessar pelaquilo e um dia andando pelo o bairro de Veneza, eu vi escrito uma placa, Faculdade de Teologia, e uma das disciplinas era o curso de filosofia. E eu era muito vaidosa para conhecer filosofia, o sentido